Opa, bom dia. Consegue ouvir? Fala, cara. Como é que vai? Bem, é, eu tava pensando, como é que deve ser pra falar com o Paulão? Porque todo mundo fala Paulão do vôlei. E aí já ficou caracterizada essa marca. No vôlei tem isso, é Lucão, Paulão. Tem uma galera que pegou esse aumentativo. Desde quando você começou no vôlei tem isso? Né? Porque na época não tinha caras muito grandes, né? Então, eu ficava esse aumentativo aí para caracterizar os maiores em altura. Entendi. Eu fui buscar, obviamente, um pouco sobre você. E o negócio que eu achei bacana foi sobre família, que você se emociona bastante. Teve também a questão do seu técnico no caso, educação física, né, que ajudou no início. E são temas que eu gosto muito de falar, só que como a gente tem pouco tempo para conversar, infelizmente não dá para fazer, né? Mas achei muito bacana essa parte de dele dar essa ajuda do início e reforçar a importância do professor também. A boa parte da minha família é de professor também, então esse é um reforço bacana. E Legal. É muito importante, né, cara? E as escolas hoje estão diminuindo a educação física na escola, que para mim é um pecado isso, quer dizer, devia aumentar, devia ter todo dia parte física, educação física, porque é um atrativo, uma maneira motivacional da gente prender as nossas crianças e adolescentes no esporte, mas o pessoal, os entendidos fazem ao contrário. é. Bom, eu vou começar a gravar aqui, beleza? A pergunta que eu começo com você é sobre a seleção feminina e masculina. Não sei se você está acompanhando as duas, mas todo mundo vai acompanhar, obviamente. É um grande evento, é tipo uma Copa do Mundo para o vôlei, para alguns esportes olímpicos. E tem uma certa desconfiança de um lado um pouquinho mais por um que para o outro. Tem torcedores. Aí eu falo, não digo por mim, e sim pela, pelos comentários de torcedores. Até perguntas que a gente já fez para alguns torcedores de tem mais confiança pelo lado masculino que do feminino, né? Acredito que o feminino possa beliscar uma medalha, mas naturalmente não está naquela fase de brigar de o pódio é quase certo. O que também é um pouco de não é soberba, mas porque é questão de você respeitar o adversário, né? Respeitar a competição, porque não dá para você cravar que você vai ganhar. Mas tá um pouco diferente hoje o cenário. Como é que você enxerga a sua visão? Porque a gente já ouviu muito de torcedores, a gente gosta também de ouvir a opinião de quem viveu isso ao longo do tempo e até acompanha. Você até de estar ali, vez ou outra, com a comissão, tendo uma conversa. Cara, o voleibol nacional hoje é uma referência, né? Todo mundo quer ganhar da gente, masculino, feminino, na praia. E conversando com o pessoal lá fora, eles ficam muito surpresos com a altura dos jogadores, com a qualidade técnica dos jogadores. E isso é uma tradição nossa, né? Desde quanto tempo a gente tem jogadores baixos e muito técnicos, rápidos. E sempre foi a característica. Eu até acho que a nossa base se perdeu, porque acharam que trabalhar meninos e moleques, meninas grandes, era a solução de chegar em finais mundiais. Foi bem pelo contrário, caiu lá para baixo. Porque esqueceram aqueles jogadores extremamente técnicos, hábeis, que fazem a diferença com os grandes, né? E a seleção brasileira hoje, eu acho que o Zé Roberto conseguiu ajustar melhor o time nesse momento, mas se tratando de Bernardinho, é um estrategista também. Então, podemos ficar em primeiro, segundo, podemos, mas podemos ficar em quinto, sexto também. Que infelizmente, não é uma coisa que combina com o nosso voleibol. Mas tem que ter bastante cuidado. E Olimpíada, cara. Olimpíada é momento. É aquele dia, é aquela semana. Passou. Não classificou, não entrou bem. O emocional já cai, a pressão no país inteiro assistindo. Então, ele é muito delicado.
Sim, e nesses momentos de preparação para os milésimos de segundo que vocês têm que estar atentos ali, tem alguma conversa com os jogadores? Chegou a ter, por exemplo, nesse fim de ciclo olímpico, que obviamente vai acabar em Paris, mas chegou a ter uma conversa com os jogadores, porque, por exemplo, ano passado eu fui no treino da seleção masculina, aí eu conversei um pouco com o Giba, ele tem esse pensamento que você, até um pouco mais empolgado, mais inflamado, o Giba falando que não, a seleção brasileira ela é referência, é a melhor do mundo e tal, mas é isso, por falta de algumas conquistas, o pessoal acostuma mal, especialmente a questão do Bernardinho também, aquele ciclo que venceu todas as competições do ciclo de 2004, criou esse comentário. Mas é uma seleção referência, vocês falam muito isso e é confirmado mesmo pelo pessoal de fora. Mas no final, esse ciclo dessa parte de antes de ir para Paris, teve alguma conversa para ajudar também os mais jovens? Porque tem gente nova, tipo, no caso do masculino, tem o Darlan, que é um mais novo, mas tem um potencial absurdo, um produto para ser um dos melhores do mundo muito notável. Não, não tive, cara, não tive. Esse ano semana passado, eu tenho uma boa relação com o Renan, que mora aqui perto do outro, inclusive. Mas conversando com ele, quando a seleção teve aqui em Floripa, falei com o Tabachi também. Mas é a dificuldade primeiro, estatura cada vez maior, jogadores muito rápidos. Hoje, qualquer equipe tem acesso, né, a treinamentos, a números estatísticos, né? Então fica muito mais fácil você se programar contra equipes, né? Como o Brasil é. Eu concordo com o Gilberto, nós somos referência. Mas a referência, os caras jogam mais contra a gente do que todos os times, cara. Esse é o problema. A preparação tem que ser dobrada. Sim. E você falou também sobre, não digo na entrevista, o que eu acompanhei sobre você, que você praticou handball. Vôlei e handball. O vôlei ele virou, virou uma chave na questão de incentivo na infância. Mas você pensaria na época em ser profissional na handball também? Como é que era essa interação com os esportes? Porque todo mundo Cara, já pensa em... moleque na escola faz tudo, né? E aí muito do professor, motivar, incentivar. E eu, por casualidade, faltou gente no time de vôlei, me colocaram, eu entrei no jogo porque não tinha outro reserva. Então acho que o voleibol me aplicou aí uma pegadinha e ficou até hoje. E você usa isso também para o dia a dia, como palestrante, como gestor, como técnico. Como é que você consegue externar mais isso de uma forma que vá para um canhão de pessoas, mais pessoas recebam essa mensagem, pela importância de realmente incentivar? Você vê, um incentivo de onde você não era uma coisa que brilhava sempre nos seus olhos, aí você virou um campeão olímpico, que é uma das principais marcas da sua carreira. Aí vem a história de cada um, né, cara? As palestras que eu faço hoje, eu conto as experiências de 3 Olimpíadas jogando, mais 3 Olimpíadas trabalhando, uma Copa do Mundo de futebol, que eu tive o prazer de trabalhar também. Então, acho que lá, aquela sementinha do esporte na escola, e depois os bons professores, bons técnicos, bons amigos, né? Porque criar ambiente de trabalho, estar em ambientes bons, é todo diferencial. Eu acho que foi isso que o voleibol me deu, né? E aí, claro, passar isso para uma palestra, para uma empresa que quer fazer comparativos de como se ganha uma medalha de ouro, qual é o truque, qual é a tática, a mensagem. Então, eu gosto muito de fazer isso porque justamente você fazer esses detalhes do comparativo.
do dia a dia, né? O que é treinar 7, 8 horas por dia, ficar 5, 6 meses longe da família, viajando, quer dizer, ganhando, perdendo, indo para o banco, toda essa relação com o técnico, com os amigos, companheiros, tudo isso encaixa perfeitamente até hoje em qualquer empresa, né? E qual foi o diferencial que a gente teve, né? Principalmente com o Zé Roberto. Então, tudo isso eu conto e levo isso para o meu dia a dia, inclusive, né? O projeto que eu tenho de voleibol aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, ele é um desafio do dia a dia, tentando resgatar o que deu certo, buscando novas táticas, parte educativa, a parte de fomentar não só atletas, mas também, né, a meninada aí que quer o esporte como referência. Então, é educação pelo esporte. Voleibol, no caso. Sim, claro. Você falou sobre. Você disse que não conseguiu, não chegou a conversar com a comissão, com os jogadores, ter uma reunião com os jogadores pensando em algumas palavras de incentivo, de ajuda para a Olimpíada. Mas se tu tivesse, vamos imaginar que você tivesse a oportunidade aqui agora de mandar esse recado, o que você poderia falar para os jogadores? Aí pode colocar tanto feminino quanto masculino. Cara, que eles vivenciem essas 2 semanas com a maior intensidade da vida, a maior competição do mundo, né? A doação total, deixa o celular pro lado, bate papo com os colegas, sai para fazer lanche junto com os colegas, sabe? Falar sobre a Olimpíada, falar sobre os adversários, falar sobre o time. São 2 semaninhas. E viver intensamente isso, o resultado é totalmente diferente do que ficar preocupado em fazer gravações, fazer videozinhos, fazer mostrando que está na Olimpíada, que está bonito, que está legal. Cara, sinceramente, as redes sociais vieram para compartilhar tudo. Mas tem momentos, se você pensa realmente numa medalha, você tem que abrir mão de muita coisa. E eu acho que essa exposição, nesse momento, se você guardar energia para a equipe agradece, com medalha. Eu gosto muito de conversar com pessoas como você, atletas de modo geral, que vivem do esporte, porque tem uma ideia muito bacana sobre coletivo, especialmente quando o esporte é coletivo, e de fomentar, de gerar oportunidades, massificar a potencial de atletas também. Eu acho muito bacana isso. Tenho vontade de ter um instituto também, algo do tipo, para ajudar. A gente vê muita, por exemplo, a cultura dos Estados Unidos, que tem as universidades com os atletas, dão oportunidade de bolsas atletas. Eu fico pensando quantas brasileiros já não perdeu por aí por falta de oportunidade, de capacitar, de ter um espaço para deixar o jovem ele curtir os esportes e talvez se profissionalizar em algum, né? Então existem várias formas de inteligência, né? Não é só no campo do acadêmico, também tem a parte física. Eu acho bacana isso. Então é só um destaque sobre isso que eu gosto sempre de deixar isso claro com vocês, porque eu valorizo muito conversar com uma pessoa que viveu assim, se dedicou muito pelo esporte, porque não é fácil, imagino. Vocês passarem anos, como você falou, uns 6, 7 meses longe da família, isso é de se parar para ouvir. É aquilo que eu falei, tem pouco tempo, infelizmente, mas o tempo, eu gosto de parar e ouvir. Sempre foi aquele garoto que gosta de ouvir os mais velhos na mesa de domingo, depois de um futebol, depois de um almoço, para aprender, que é muito bacana isso. Legal. E para finalizar então, vou fazer umas perguntinhas aquelas rapidinhas, que é sobre de time. Você poderia elencar o seu time dos sonhos do vôlei, e aí vai ser 2. É você incluído dos times dos jogadores com que você jogou e os que você não jogou, mas que você fala, cara, isso de qualquer geração. Esse para mim seria o time ideal. Você consegue fazer essa seleção aí? Caraca, velho. Os times dos sonhos é 92, cara. Eu não consigo mexer naquele time lá, cara. Com todo respeito ao Giba, ao Gustavo, ao Ricardinho. Adoro eles, são grandes craques, mas o sentimento, a emoção que a gente conviveu e vivenciou com essa geração
de mudar parâmetros, né, de voleibol, táticas, eu fico com a geração de 92 ali, aquele time ali, como jogava, como se apresentou, eu fico com o time dos sonhos, cara. Com todo respeito a todas as conquistas que nós tivemos, mas eu convivi muito intensamente com esse grupo. Então esse é o time do sonho para os dois, porque seria um para que você jogou e o outro que você não jogou, mas que seria uma seleção muito boa. O que eu não joguei, são admirações, né, cara? Mas eu não vou te dizer, Carlão, pra mim o melhor jogador do mundo, mais completo, joga no meio, joga na ponta, joga na saída. Maurício, cara, sem comentários. Talvez aí dá para acrescentar um central de ofício, mas eu teria que tirar alguém de 92. Eu não vou fazer isso não, vou deixar 92. Beleza, então para fechar aqui a questão que muita gente gosta de falar sobre os técnicos, o, o Zé e também o Bernardinho. Você trabalhou com o Zé e aí depois ele vai e faz o que ele fez no feminino. O que você pode falar dessas feras? Porque às vezes tem quem gosta de rivalizar também os dois, mas o que você pode falar sobre os dois? Você consegue. Eu não sei se você teve tanto contato com o Bernardinho quanto com o Zé, mas de diferencial desses caras, porque é muito. É gritante o prazer que eles têm de trabalho e que são viciados naquilo, eles amam o que fazem e os resultados são muito fora da curva. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu admiro demais, copio no que eu aprendi com o Zé Roberto, que é o extra-quadra, a preocupação dos pequenos detalhes no seu dia a dia. Mas faço isso com o meu projeto aqui com as crianças sub-12, sub-13, sub-19. Não me canso de falar para eles, né? Não me canso de pedir para botar um casaquinho, para se cuidar, para alimentação, o descanso, o sono. A minha esposa fala assim, mas tu fala toda hora. Eu falei, cara, são filhos. A gente vai se preocupar, a gente vai cuidar, né? Então, eu acho que essa vivência que tive com ele foi muito prazerosa. Isso que eu falei para ti no começo do ambiente. O Zé consegue criar um ambiente extremamente favorável. Podem criticar ele, o Zé é paneleiro, o Zé gosta de um de outro. Cara, mas é o técnico, ele precisa pensar na equipe, no grupo. E muitas vezes não é o mais técnico que é importante, é o que encaixa no time, na equipe, o que faz o. Eu vou referendar aqui o Pampa, que nos deixou. O Pampa não jogou muito, mas o que ele se metia, o que ele fazia pressão no Carlão e em mim, é sensacional. Né? Porque ele tinha uma personalidade forte. E ele dizia sempre que ele era o segundo melhor atacante do mundo porque ele era a reserva do primeiro. Ele falava isso. Não sou eu que estou dizendo, ele falava isso. Então, estou te dizendo só o quanto é importante a preocupação do Zé em montar uma equipe. O Bernardo, cara, Bernardinho, cara, é mestre, né? Ganhou, pegou um grupo de meninos jogando rápido pra caramba, táticas de jogo. É um grande profissional, uma bela de uma pessoa. Inclusive, às vezes que conversei com ele, ele tem uma visão realmente muito ampla, assim, da preocupação também com o time, né? Eu não convivi com ele, eu convivi com ele na seleção. Quando eu entrei na seleção, eles estavam saindo. Então, eu convivi muito pouco. Mas, hoje, não vejo duas opções melhores no Brasil do que o Bernardinho e o José Roberto Guimarães. Maravilha. Aí só vou te pedir um favor, você não dá faz uma chamada, né, para o Sportlândia, do tipo, fala galera, aqui é o Paulão, assista a minha entrevista em breve aqui no Sportlândia, que a gente vai colocar nas redes sociais, e aí faz a chamada. E tem isso, não sei se você aceita collabs, porque a gente costuma fazer com os atletas, que a gente poderia fazer
por feed, por stories, enfim. Que aí a gente alinha isso também. Aí então só fazer a chamada. Aí fala como você quiser, só se apresentar e pedir para acessar a matéria em breve no site Esportilândia. Ok. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Paulão, campeão olímpico de 1992, primeira medalha de ouro para o Brasil, muito orgulho. E tem uma entrevista para vocês aqui no site do Esportilândia. A gente vai bater um papo aqui rapidinho, como bola de meia. Mas a gente vai falar algumas coisas bem legais. Beijo para vocês, espero vocês lá, hein? Site do Esportilândia. Paulo, muito obrigado. Boa semana para nós. E espero poder ter uma outra oportunidade com mais tempo para também falar um pouco, claro, da sua carreira. A gente gosta de fazer biografias também sobre os atletas. A gente gosta de fazer as entrevistas também para pegar informações, fotos de época também. Tem o seu site que é bem completo até. Tem algumas fotos suas lá. Mas é sempre legal ter esse diferencial. Muito obrigado. Valeu. Mais uma vez e tudo de bom aí. Obrigado, cara. Abraço. Abraço. Tchau. Tchau.